Galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos a rota, a jornada para você, estudante ou recém-formado da área de meio ambiente, dominar a sua carreira ambiental e entrar no mercado ambiental. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E o tema do Lioncast de hoje vai ser como começar do zero na consultoria ambiental. Show de bola. E hoje tem um parado especial também, porque hoje a gente está transmitindo, o seu primeiro Lioncast a gente está transmitindo ao vivo aqui no Instagram. Então, galera que está ao vivo aí no Instagram, quem quiser mandar pergunta sobre esse tema, vai mandando, que aí a gente vai responder no finalzinho, beleza? Eu cheguei mais perto do celular aqui. Mas ó, Show. aproveita quem tiver ao vivo aí no Instagram, pelo Instagram de Live, porque não vai ficar ao vivo no GTV, tá? A gente tá fazendo ao vivo aqui, mas vai ser terminado de ser gravado para ser jogado no nosso canal do YouTube. Então Show. Vamos começar, né? Que hoje a gente tá meio nas carreiras, que Bora, tudo bora, começou bora. nas carreiras. Então, para começar esse Lioncast de hoje, o que foi que eu viabilizei? Como começar do zero. Então, a primeira coisa que eu imaginei foi uma trilha. E nessa trilha nós temos algumas pedrinhas e essas pedrinhas são marcos. Então, cada marco desse a gente vai comentar um pouco sobre eles e desenvolver um pouco o assunto. E os três marcos que eu coloquei foi: qual o primeiro passo? Como escolher um subnicho, e a gente também vai explicar o que é subnicho. E qual seria o melhor subnicho que o Lion indicaria. Então vamos Show. começar agora pela primeira pedrinha no caminho que vocês vão encontrar. Qual o primeiro passo para entrar no mercado ambiental? Show de bola, cara. Essa pergunta é uma pergunta que eu recebo muito, tanto nas minhas redes sociais, no Telegram. E é muito importante a gente trazer isso nesse tema do Lioncast, porque a gente aproveita e tira um bocado de mito, um bocado de coisa que a galera fica acreditando, fica se preocupando, que na verdade não é o momento de se preocupar. E para falar de um desses principais mitos, eu vou falar sobre esse mito contando uma pequena história, que inclusive aconteceu na minha trajetória. Quem conhece um pouco mais da minha história sabe que foi quando eu comecei realmente no mercado ambiental. Quando eu pensava em abrir um escritório, quando vinha na minha cabeça assim, abrir uma consultoria ambiental, o que eu imaginava? Isso lá em 2014. Eu imaginava que para abrir uma consultoria ambiental, para iniciar o trabalho de consultor ambiental, eu teria que primeiro abrir um CNPJ, depois ter um escritório, depois mobiliar todo esse escritório, comprar vários equipamentos e depois começar a executar os projetos, fazer um cartão de visita e aí só assim eu iria começar realmente a atuar na consultoria ambiental. E era esse o pensamento. E no momento que eu venho publicando conteúdo, eu percebo que esse pensamento também é o pensamento de muitos estudantes recém-formados que estão lá no início. A preocupação está centralizada nessas questões de CNPJ. Eu vou abrir um CNPJ, vou ter custo de escritório, vou ter custo de equipamento. E, na verdade, hoje, depois que eu entrei na realidade do mercado ambiental, nessa trajetória que eu tenho, eu vi que não é isso, cara. Eu vi que o primeiro passo está longe de estar focado nesses detalhes de CNPJ, de escritório, de equipamentos. Tá? Porque tudo isso aí a gente alimenta porque a gente acredita que precisa, né? A gente, para abrir uma consultoria ambiental, vai precisar ter tudo isso. Mas na verdade, você não precisa de nada disso para você iniciar, para dar o seu primeiro passo na consultoria ambiental. Você não precisa de nada disso. Tudo que você precisa é entender o seguinte: é entender que consultoria ambiental é uma área de atuação multidisciplinar, muito abrangente, e que permite e que dá um leque de possibilidades de você atuar em áreas específicas dentro da consultoria ambiental. E é nesse contexto que eu trago aqui o primeiro passo para você começar na consultoria ambiental, que é escolher em qual tipo específico, em qual área específica que a consultoria ambiental abrange, você vai realmente atuar. Porque a consultoria ambiental é extremamente amplo. A gente não pode dizer, eu sou consultor ambiental e eu faço tudo relacionado ao meio ambiente. Eu já vi muitos recém-formados cometendo esse erro, até publicarem nas redes sociais isso, dizendo tudo em soluções ambientais, tudo em meio ambiente, consultoria especializada em meio ambiente. Cara, o meio ambiente é muito diverso, então a gente tem que escolher uma coisa só para atuar, porque senão a gente não vai conseguir dar conta de ter o conhecimento necessário para ter bons resultados como um empreendedor na consultoria ambiental. Então, o primeiro passo é o seguinte: beleza, eu vou atuar na consultoria ambiental,
mas em qual área da consultoria ambiental eu vou atuar? É escolher o que eu chamo de subnicho, um ponto específico de atuação. Então, esse, na minha opinião, e o que eu sempre passo para os meus alunos da comunidade LPCA Ambiental, que é o nosso programa de treinamento online, para onde eu passo no meu canal do Telegram, quem me escuta, é sempre o que eu falo. O primeiro passo é sempre escolher um subnicho, onde você quer atuar especificamente. Show de bola. E assim, até uma técnica de você ter mais autoridade nesse determinado assunto, de você estar dentro de uma área, mas ser especialista em área X, como se você tivesse uma dor no coração. Qual a primeira pessoa que você ia procurar? O médico especializado em coração. Show de bola. Se você está com uma dor no rim, você vai procurar um médico especializado naquilo, né? Então, quando você é um consultor e é especialista, por exemplo, em mineração, um minerador, a primeira pessoa que ele vai pensar é em você. Se você for genérico, talvez você não seja a primeira pessoa. Então, eu acho que a importância de você subnichar é você ser um dos número um na cabeça do empreendedor quando ele pensar naquela área em específico. Exatamente, é uma forma de você alinhar o seu posicionamento estratégico. Show. E eu acho que daria até um podcast legal, né? Posicionamento, sobre a autoridade. A gente vai falar sobre muito isso no próximo Lioncast, que é como captar os primeiros clientes. A gente vai falar sobre posicionamento, mas já dando aqui uma prévia, um dos pontos mais importantes é você ter um posicionamento específico, para você se tornar único. Você tem que subnichar o máximo possível, tanto que você puder, dentro da área que você quer atuar. Isso vai te destacar no mercado ambiental muito. Perfeito, perfeito. E beleza, já que a gente começou a tocar nesse ponto de subnicho, dá uma explicação sobre o que é, né? E como é que você escolhe, assim. Show de bola. Seguinte, recém-formado e dei o meu primeiro passo, mas beleza, qual o subnicho, o que é isso, como é que faz? Show de bola. Qual é a ideia do subnicho na prática? Vamos entender aqui. Vamos lá, a gente está falando aqui de como começar na consultoria ambiental. E a gente já estabeleceu um conceito de consultoria ambiental que é uma área de atuação multidisciplinar com várias possibilidades de atuação. Por exemplo, eu posso ser um consultor ambiental especializado em fauna, do ponto de vista de fazer estudos ambientais relacionados à fauna e flora. Eu posso ser um consultor ambiental especializado em elaboração de projetos e estudos ambientais, para, por exemplo, atender empreendedores que foram autuados, fez uma degradação ambiental, o órgão fiscalizador autuou e exigiu que fosse feito um PRAD. Eu posso ser um profissional especialista em elaborar estudos e projetos ambientais. Eu posso ser um consultor ambiental voltado para a área de saneamento, tratamento de água, esgoto, em empresas, até o poder público, prestando serviços através de licitação. Então, perceba que são várias áreas, né? Então, quais dessas áreas eu vou realmente trabalhar nela? É isso que é subnichar, é você realmente escolher uma área específica. Eu vou trabalhar com o que especificamente? E dentro do contexto da consultoria, a gente consegue ver isso de diversas formas, né? Por exemplo, além desses exemplos que eu citei, existem vários trabalhos que envolvem a consultoria ambiental na prática. Um deles é o licenciamento ambiental. Trabalhar com consultoria ambiental e você se especializar em licenciamento, você está subnichando, porque você está pegando uma área das várias possibilidades que a consultoria ambiental ela pode estar te dando, desde a área jurídica, da área de saneamento, da área de fauna e flora, da área de elaboração de estudos ambientais. Então, é dessa forma que é a prática, é você entender que existem várias possibilidades e você precisa escolher uma dessas possibilidades se você quer realmente ter um início de carreira de forma correta para você poder crescer na sua carreira como um consultor. Perfeito, perfeito. Fora dessa área específica que você falou de subnicho, qual outras que você daria como exemplo para essa galera? A perícia ambiental é um exemplo de um subnicho, tá? Tem a consultoria ambiental que é especializada em sistemas de gestão de qualidade, sistema de gestão ambiental, SGA, ISO 14001. A galera que está vendo esse podcast com certeza já ouviu falar nisso também. Então são várias opções. E inclusive isso dá até um novo questionamento, né? Se são várias opções, como é que eu, que sou recém-formado, que não tenho nenhuma experiência, vou saber escolher quais delas?
qual é o critério que eu tenho que utilizar? Eu também recebo muito essa pergunta. Ah, beleza, eu entendi que são várias opções e que eu preciso escolher uma. Mas como é que eu vou escolher essa opção? Se eu não tenho nenhuma experiência, eu nunca vivi nenhuma área dessas. Como é que funciona essa escolha? E toda vez que eu recebo essa pergunta, eu respondo da seguinte forma. Existem critérios que você utiliza para fazer uma escolha assertiva. Você não precisa ter passado pela experiência de cada área dessa para só assim você estar mais apto a fazer uma escolha. É como na nossa faculdade, por exemplo. Quando eu fui fazer engenharia ambiental, eu não precisei fazer um estágio na engenharia ambiental para só depois aí escolher qual o curso da área de meio ambiente eu vou fazer. Da mesma forma, acredito que quem está escutando também, biólogo, geografia, engenharia ambiental, engenharia de minas, geologia, você entrou na faculdade e durante a faculdade você foi vendo, foi vivenciando e viu que aquilo ali era para você ou não. Não é verdade? Então, da mesma forma acontece assim. Você pode errar nesse início, tá? Não tem problema, tá tudo bem. Mas é importante você entender que você tem que dar esse primeiro passo. Você tem que arriscar. Tem que ter medo de arriscar. Então, pela minha trajetória, eu consigo indicar um subnicho. Pelo que eu já vivi no mercado ambiental, as experiências de 6 anos, eu consigo direcionar esses profissionais recém-formados que estão meio perdidos para um subnicho, que é o subnicho que eu escolhi para atuar no mercado ambiental e que vem me dando muitos resultados e que eu acredito que seja a melhor opção para quem está começando para ter sucesso como consultor ambiental. E o critério que você usa é o PhD. É um critério que ele soma 3 princípios bem interessantes, que é PhD, P de paixão, D de demanda e H de habilidade. Então, ele junta esses 3 critérios. Então mudou, calma, vou voltar. PhD. Tá. Paixão. D de demanda. H de habilidade. E D de demanda. Demanda, exatamente. Tá, PhD. Então, o que acontece? Quando você junta esses 3 critérios, você tem a chance de fazer uma escolha mais assertiva de onde você vai atuar. Mas o que seria essa paixão, demanda e habilidade? Paixão é aquilo que você aprendeu, que você, na sua experiência como acadêmico, você viu que chamava mais sua atenção. Que lhe deu mais tração, né? Exatamente. Por exemplo, na faculdade, um grande exemplo que eu cito desse critério de paixão é quando você escolhe um tema para fazer o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso. Então, você tem vários temas ali na faculdade. Você passou por várias disciplinas e, com certeza, você até ficou em dúvida em qual disciplina escolher para fazer o seu TCC. Mas, em algum momento, essa disciplina específica te chamou a atenção. Então, no meu caso, foi plano de recuperação de áreas degradadas. Total. Foi o contexto de estudos ambientais como um todo, desde plano de gerenciamento de resíduos sólidos, plano de controle ambiental, estudos e projetos ambientais. Esse foi o tema que eu tive paixão durante a faculdade, então foi o tema que eu escolhi para o meu TCC. Então, o fato de você ter escolhido um tema específico para o seu TCC já é um sinal de que você tem uma paixão por algum determinado tema. Sim. Então, esse é o primeiro critério, tá, que se deve escolher. E o que seria aí a habilidade? A habilidade é um resultado daquilo que você se capacita na sua paixão. Por exemplo, eu tinha paixão por plano de recuperação de áreas degradadas. Então, consequentemente, eu sempre procurei me capacitar cada vez mais nesse tema para poder chegar no nível de habilidade que me permitisse fazer meu TCC, por exemplo. Tá? Então, eu estudei, eu li vários artigos, li livros sobre recuperação de áreas degradadas e isso me fez ter habilidade necessária para fazer o que eu estava me propondo a fazer na época, que era o meu TCC. Sim. E isso aí é uma evolução constante. Então, a habilidade é um resultado já de uma escolha que você teve, de algo que te chamou a atenção. E você praticou aquilo ali, você procurou se capacitar naquilo ali. Então, esse é o segundo critério, habilidade. E demanda é aquilo que a tua região, que a tua cidade te proporciona em termos de oportunidade de atuação. Por exemplo, não adianta, eu vou dar um exemplo bem hipotético aqui. Se eu tivesse paixão por saneamento ambiental, por exemplo, tratamento de água e esgoto, e vamos dizer que eu estivesse num local, numa região, onde eu não tivesse tantas oportunidades para atuar, que a única oportunidade para atuar dentro do saneamento, por exemplo, eu estou dando um exemplo hipotético, tá? Fosse através de licitação do poder público, e isso não fosse tão acessível para mim no início da minha carreira. Será que não valeria a pena eu repensar sobre qual área específica eu iria atuar?
Inclusive, isso é um dos grandes erros que o pessoal que está no início comete, é fazer uma escolha e simplesmente cair no mercado ambiental, dizendo eu quero trabalhar com isso e pronto. Eu também não acho que é por aí. Eu acho que para você ter sucesso como um consultor ambiental, você tem que medir qual é a demanda, o potencial de oportunidade que a tua cidade oferece para aquilo que você vai escolher. Total. Tá? E o licenciamento ambiental, como eu falei no início, na minha opinião, pela minha trajetória, pela minha experiência, é o subnicho que mais consegue alinhar esses 3 critérios dentro das opções que você tem como um consultor ambiental. Paixão, habilidade e demanda. Então, por isso que eu sempre indico o licenciamento ambiental para quem está começando no mercado ambiental, para quem quer realmente começar como um consultor ambiental e fazer uma escolha precisa, uma escolha certa de por onde começar, de qual o subnicho desse primeiro passo. Pois é, e acho que a gente pegando só um tópico para dar uma aprofundada nele de leve, que seria o da demanda, me fala aí alguns tipos de demanda que passa no nosso dia a dia e eles acham que aquilo ali não é demanda, mas é demanda, e ele pode estar perdendo uma oportunidade ali de estar fechando um contrato, estar fechando um negócio. Show de bola. Muita gente acha que não tem demanda de serviços ambientais na cidade, mas olha, isso também faz muito parte de qual subnicho você escolheu para atuar. O licenciamento ambiental ele tem uma das grandes vantagens, que é muita oportunidade, muita demanda. Praticamente todos os empreendimentos precisam de um processo de licenciamento ambiental, nem que seja simplificado. Lava-jatos, panificadoras, loteamentos, extração mineral, indústrias de pequeno e médio porte. Então são oficinas mecânicas, oficinas de funilaria, farmácias de manipulação, laboratórios, clínicas odontológicas, clínicas gerais, serviços de saúde. Então são vários exemplos. E isso se traduz em oportunidade. Toda cidade tem um posto de combustível, não tem essa cidade que não tenha. Toda cidade tem um processo de extração mineral acontecendo, nem que seja pequeno, uma pequena indústria. São empreendimentos essenciais para o desenvolvimento de uma cidade, nem que seja pequena. Então, aí a gente vê uma das grandes vantagens do licenciamento ambiental como um subnicho da consultoria. Você ser um consultor ambiental especialista em licenciamento. Demanda não vai faltar para você. Jamais. E dependendo do seu querer, você pode ainda... ser bem mais específico, né, e mais a fundo. Por exemplo, pegar um tópico só desse, por exemplo, um consultor ambiental especialista em licenciamento de posto de revenda de combustível. Posto de revenda de combustível. Ou de gás. Isso é bem interessante, entendeu? Porque é o seguinte, como é que funciona o modelo de negócio que eu sempre ensino para meus alunos e que eu coloco em prática também. Eu coloco em prática o seguinte, que no início da sua carreira, você se posicionar como um consultor ambiental especialista em licenciamento já está condizendo com essa ideia que eu passo de como começar de forma eficiente na consultoria ambiental, porque você pode ter essas oportunidades no início e você pode começar a atuar nesses empreendimentos e no decorrer que você atua nesses empreendimentos, você consegue ver quais são os empreendimentos que você mais vai ter afinidade, mais vai ter paixão e que também vai te dar mais oportunidades. Por exemplo, eu atuo na consultoria ambiental em panificadoras, em postos de combustível, em extração mineral, mas eu tenho um foco dentro desse contexto, que é mineração, por exemplo. Mineração... Vai muito questão de posicionamento. Por exemplo, teve um dia que a gente estava andando no carro, a gente estava falando sobre o consultor X, e fala, pô, esse cara pega, assim, 80% dos postos de gasolina da região. E aí a gente vê isso, porque ele se posicionou como especialista em licenciamento de posto. Então, quando o pessoal... quer fazer um posto ou lembra, a probabilidade de ele tá dentro das 3 opções dentro da cabeça do cliente é muito rápido. Da mesma maneira de que a extração mineral vai pensar em Lion, porque a maioria é a gente que pega na região. Exatamente. E isso não quer dizer que você não possa atuar também em outros empreendimentos. Por exemplo, hoje eu recebi uma ligação de um cliente que falou, cara, você trabalha também com posto de combustível, você faz licenciamento de posto de combustível, é um cliente da mineração. E ele me ligou para perguntar se eu faço licenciamento de posto de combustível. Então, também a gente atua no licenciamento de posto de combustível. Mas à medida que você vai amadurecendo na vida profissional, dentro da consultoria ambiental, você pode se posicionar ainda de forma mais específica e priorizar um tipo de atividade. Não quer dizer que você não possa pegar os outros tipos de atividade. Porque o licenciamento ambiental na prática, ele tem uma estrutura. Tá? E se você se especializar, eu sempre falo para meus alunos o seguinte, foque em ser especialista
no mecanismo do licenciamento. Porque cada empreendimento ele vai ter as suas peculiaridades, mas se você entender o processo na prática, você vai conseguir atuar em cada empreendimento. E à medida que você amadurece dentro da consultoria ambiental, que você pega as suas oportunidades, você vai naturalmente focar em um empreendimento ou outro, aquele que tem mais oportunidade, aquele que você gosta mais de atuar. Mas isso é um processo que já está no caminho, na direção, na trajetória da sua carreira. Não que você precise se especializar em um empreendimento agora. Você se especializa em licenciamento. E aí você vai mapear quais são os empreendimentos. E aí a gente já vai falar mais detalhadamente sobre isso no podcast de como captar os primeiros clientes. Mas aí você vai captar quais são os potenciais econômicos, os principais empreendimentos. Vai prestar serviços para esses empreendimentos. E no decorrer do caminho você vai vendo qual que você vai ter mais demanda, mais oportunidade, que você vai ter mais paixão de atuar. Total, show de bola, cara. Tem algum ponto que você queira deixar mais claro, mais específico? Então, só para resumir aqui, a grande ideia desse Lioncast é o seguinte: como começar do zero. Deixa eu dar uma pausa, eu tô rindo aqui pra caramba, porque a edição fica... Olha o que fizeram comigo aqui, cara. Cara, Eu vai ficar legal isso, viu? Dá pra pegar aqui na câmera? Não. Pô, dá um zoom, vocês iam rir pra cá. Com aquela lá, ó. Olha, minha, dá um zoom aí que não dá pra ver direito. Isso aí estão fazendo contigo na edição, cara. Porra, mano. Aí vocês iam rir. Os memes, né? Vamos lá, vai concluir. Então, só pra gente fechar a ideia desse Lioncast, como começar do zero na consultoria ambiental? Sabendo que a consultoria ambiental é extremamente amplo, extremamente multidisciplinar, tirando da cabeça o mito de que ter uma consultoria ambiental é ter um escritório com vários equipamentos caros, alugando sala e tendo um CNPJ, eu nem aconselho que você faça isso. Nem aconselho, eu aconselho que você comece como autônomo, pessoa física, que você consegue muito bem fazer seus trabalhos tranquilamente, sem problema nenhum, e que você precisa escolher um subnicho específico dentro da consultoria ambiental, que eu recomendo que seja o licenciamento ambiental. E é dessa forma que você começa do zero a sua consultoria ambiental. Show de bola! A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço demais. E quando eu falo demais, é demais mesmo. Pela oportunidade, a gente está gerando esse valor para você, trazendo esse conteúdo para que de pouquinho em pouquinho você possa quebrar essa barreira que te trava de entrar no mercado ambiental. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E a gente fica por aqui no Lioncast de hoje e a gente volta já. E olha, só para terminar, segue a gente no Instagram. No YouTube agora você vai ter que ser um seguidor, tá? Vai lá e se inscreve no canal e entra pro nosso canal exclusivo do Telegram, porque lá todo dia o Lion posta conteúdo direto do campo de trabalho, do campo de batalha, tudo que ele tá fazendo lá durante o dia, tudo. Então são conteúdos extremamente exclusivos e extremamente importantes para você quebrar essa barreira e entrar no mercado ambiental. A gente fica por aqui. Valeu, Linaldo! Fazendo Linaldo. Um monte de gif meu aqui e a gente se encontra já. Valeu. Lion's gonna come. The birds have just begun.